Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Aula de hoje teremos a terceira parte dos sinais de entrada, os sensores, né? Totalizando a nossa sexta aula. Então será a nossa sexta aula sobre a Meriva 1.4, 8 válvulas, Econoflex. Então a Meriva com motor bicombustível, porém não é a motor 1.8, a mais conhecida, também, né, a mais top, a mais utilizada. É com motor 1.4, que é aquela versão de entrada da Meriva, né? A Meriva de entrada, né? É a mais barata, por isso o motor, uma cilindrada também menor. E como já comentamos em outras aulas, lembrando sempre que nós temos o que? No motor 1.4, já um bom desconto em relação a impostos. Não precisa mais utilizar o motor 1000, ok? Então você consegue, né? A montadora consegue um desconto já no motor 1.4 que seja viável, né? A venda do veículo com essa motorização, ok? Aula passada, falando então de sensores, o nosso assunto técnico aqui no universo do mecânico foi sensor de detonação e sensor de temperatura do sistema de arrefecimento. São dois sensores importantes, um de detonação referente aí ao controle, né, do sistema de ignição, principalmente quando se utiliza gasolina. Então, claro, o veículo é flex. Quando se usa álcool, praticamente você não tem detonação. Quando usa gasolina, sim. Então esse sensor, além de ajudar muito na regulagem, na limitação do avanço de ignição do ponto, também ajuda muito aonde? Na determinação da relação AF, ar combustível, air fuel, ok? Então sempre se lembrem disso, que o detonação tem ligação direta com a relação AF, tá? Na aula de hoje, do sistema da Meriva Multec HX14YFH, veremos sensores. Então vamos lá, hein? É uma aula para falar de sensores, né? Densidade e sonda lambda, que na verdade é uma verdadeira aula 4 em 1. 4 em 1 essa aula, pessoal. Temos sensor de densidade, todos já conhecem bem em outros encontros aqui na UMEC. Densidade vai envolver o MAP mais temperatura do ar admitido, por isso que chama densidade, ok? E sonda lambda. Então, se você tem dois sensores com densidade, uma grande curiosidade é o sensor de oxigênio, que nessa linha da Meriva Econoflex já atende ao padrão OBD-BR. O que é isso? É uma norma focada em alguns controles a mais, junto ao PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluentes, né, emitido pelos veículos, onde você tem o que? A obrigação, é obrigatório, é mandatório, ter uma sonda lambda antes, uma sonda lambda depois do catalisador. Então nessa Meriva temos duas sondas, uma antes, outra depois do catalisador. Então é a aula 4 em 1, né? São dois sinais, né? Dois sensores que nada, são 4 na verdade, tá? Então só para focar bem isso, né? A nossa diagramação inicial, como sempre abordo, né? No início das aulas, os itens todos e o que nós estamos já abordando, ok? Então nessa diagramação nós temos sensor de densidade da aula de hoje, rotação já falamos, temperatura de água já falamos, lambda vezes 2 é a aula de hoje também. E aí vamos com os outros sensores, né?
velocidade, interruptor, detonação, pedal do acelerador, posição de borboleta. No centro a ECU, Meriva 1.4 Mutec, injeção Delphi, e à direita os atuadores, partida frio, ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, canister, corpo eletrônico e bomba elétrica de combustível. E ainda, claro, imobilizador e o conector de diagnose. Nossa telinha inicial, a telinha de introdução. Veremos nesta aula o quanto é importante o sinal de densidade do ar admitido, pois altera o tempo de injeção, e ainda a utilização de dois sinais, né, de sensores de oxigênio, a famosa sonda lambda, um antes e outro depois do catalisador. Então vamos a Meriva 1.4 Flex, como falei, vamos ter aí aula de hoje praticamente de 4 sensores, né? Então vamos lá. Primeiro, a densidade, que é extremamente importante, ok? Qual a definição aí da densidade? É a quantidade de ar admitido pelo motor, ou seja, é um cálculo efetuado pela ECU que demonstra quanto de ar está entrando no motor. Para esta ECU, calcular a quantidade exata de combustível a ser injetada. Para se calcular a densidade, devemos ter a pressão no coletor e a temperatura do ar admitido. Então, temos o que, pessoal? Temos que ter aí a medição como se fosse uma balança. O que é a densidade? Como se pegasse o ar que está entrando no motor, colocasse ele num saquinho fechado e põe na balança. Vamos ver quanto que vai pesar esse ar. Lógico, tem um peso, né? Com certeza, né? Quanto tem de peso esse ar? E aí, medindo esse peso, o módulo sabe quanto de combustível tem que ser injetado. E claro, sabe, né, se tem mais álcool ou mais gasolina no tanque, pela relação AF, né, relação air-fuel. E aí, quanto que vai ser injetado de gasolina ou de álcool, ou a mistura, para que este ar homogêneo com o combustível vai se misturar de forma homogênea, e isso vai ter que queimar e não sobrar poluentes, não sobrar nem ar, nem o que? Nem combustível, pessoal. Essa é a ideia. Então o módulo precisa do quê? Medir essa quantidade de ar admitida, tá? Isso é densidade. Como não tem um sensor que faz isso, pessoal, não tem um sensor que mede a densidade. Podemos chamar de densidade esse MAP e temperatura do ar? Podemos, mas cai melhor como sensor combinado, tá? É o 2 em 1. Cai bem melhor, tá? Por quê? Quem calcula a densidade não é o sensor, é a ECU, com base na rotação, temperatura do ar e sensor MAP, tá ok? Localização do componente, telinha de vocês, né? Lá no coletor de admissão da Meriva 1.4 Econoflex, temos fixo o sensor combinado ou sensor de densidade. Vamos aqui à localização da peça, tá? O sensor de densidade está fixo por um parafuso, é só um parafuso, tá? Diretamente no coletor de admissão de plástico do motor, bem na parte central, que possui maior estabilidade de leitura. Este componente é composto por dois sensores, 2 pontos: temperatura do ar e medidor de pressão absoluta, o famoso sensor MAP. Então esse sensor de densidade ou sensor combinado, ele possui o quê? 2 em 1. São 4 fios, vamos ver isso já já, né? Esses 4 fios é aproveitado o aterramento para os dois. Então o aterramento é um só para ambos os sensores, mas cada um tem o seu fio de resposta para o módulo. Eles têm funcionamento separados. Então é um sensor só? É um sensor só.
Mas o que? São dois sinais. Então a carcaça é uma só, mas internamente nós temos isolado. Um sensor mede a temperatura do ar, o outro sensor mede a pressão. Tá? Então, como se fosse realmente 2 em 1. Tá? Telinha de vocês. Ele, o sensor combinado ou sensor de densidade, em destaque para o sensor MAP primeiro. A peça é junto. A peça é junto. Mas vamos falar primeiro só do sensor MAP. Vamos separá-lo então nesse momento. O sensor MAP, que é o sensor de pressão, faz a medição de pressão absoluta através da variação de uma placa interna, que conforme ocorre sua deformação, alterará um sinal elétrico enviado para a ECU. Então, pessoal, o sensor MAP, né, é uma espécie de uma placa. Conforme ocorre a variação de pressão, ó, olha minha mão, ó, a placa se movimenta. Conforme ela se movimenta, essa corrente que passa por ela, por que essa corrente? Porque o sensor MAP precisa de negativo e precisa de positivo para funcionar. Só que o positivo é só 5 volts. Então o próprio módulo da injeção já aterra o sensor e já manda os 5 volts para ele funcionar. E por essa placa, essa que faz a deformação, ocorre o retorno de sinal, ou seja, a resposta da peça em relação à pressão positiva ou negativa do coletor de admissão. Tá? Continuando o texto ainda. É um sensor com boa precisão de sinal e muito importante para ECU. Então não é aquele sensor com uma precisão, né, de décimos. Não, é um sensor dá para o gasto. O custo-benefício dele é muito bom. Então é o tipo de sensor que já ajuda bastante. Tá? Não tem uma precisão, pessoal, tamanha de quanto ar está entrando no motor. Mas o módulo consegue calcular, e aí com, né, os parâmetros um pouquinho para mais ou para menos, né, a tolerância, consegue mapear bem o sistema. Mas o sensor MAP, embora utilizado aí não só na Meriva Econoflex, mas utilizado em muitos carros, não é aquele rei da precisão, tá? Porque é um sensor que mede a pressão ou, né, a depressão no coletor de admissão, tá? Bom, e o outro componente desse sensor combinado ou sensor de densidade, que é tão quanto importante, né? É tão importante quanto o próprio sensor MAP e faz parte da mesma carcaça. Está aí, ó, telinha de vocês, ó, sensor de temperatura do ar admitido. Então ele faz o quê? Opa, é algo diferente. Não tem nada a ver com o sensor MAP. O MAP, pessoal, faz o quê? Mede a pressão no coletor. O temperatura do ar mede a temperatura do ar admitido. Então não é que ele mede o coletor de admissão. Não, ele está apontado, ó, veja a flechinha aí na telinha de vocês. Para onde que ele está apontado? Ó? Está apontado para onde? Para o coletor de admissão. Tá? Então ele mede a temperatura ali no próprio coletor. Vamos à teoria desse componente. Temperatura do ar admitido. Através de um resistor do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura, informa em tensão elétrica a temperatura do ar admitido, já dentro do coletor de admissão. Com essa informação, a ECU calcula melhor o peso. Estão vendo aí que está entre aspas, né? O peso. Não é bem o peso, é quanto de ar está entrando no motor, né? Então, esse cálculo, pessoal, do MAP, temperatura do ar, mais rotação, esses três são sinais básicos para o módulo calcular isso.
quanto de ar está entrando. E aí, com base nessa informação básica, né, informação básica mesmo, né, temperatura do ar, MAP e rotação, o módulo consegue fazer um mapeamento muito bom do sistema de injeção eletrônica. Não é o nota 10, mas o motor já funciona, já consegue acelerar, ter retomada, funcionamento base normal, tá? Realmente. É o primeiro passo que o módulo precisa, ó. Rotação e densidade. Por quê? Pessoal, o que a injeção eletrônica faz? Quando começou a injeção eletrônica, o que ela fez nos carros antes da injeção eletrônica? Ela aposentou qual peça? Aposentou quem? Quem que ela mandou para casa descansar e não voltar mais? O carburador. Ou seja, primeiro foi focado aonde? Na alimentação de combustível. Para que um módulo eletrônico comandando bico injetor ou bicos injetores, tá? Saiba quanto vai injetar de combustível, tem uma coisa básica. Tem que saber o quê? Quanto de ar está entrando nesse motor. E isso é o básico. Quanto de ar está entrando. Então, a densidade é fundamental nesse ponto. Por isso que se fala que a densidade é o módulo que calcula, tá? Isso não é o sensor combinado MAP mais temperatura do ar, já manda um fio só para o módulo. Módulo, a densidade do ar é tanta. Não. Nada disso, pessoal. O que acontece? O sensor é um 2 em 1. Manda o sinal de temperatura pela resistência NTC, que mede o ar admitido. O ar lá no coletor de admissão, tá? E o sensor MAP consegue medir a depressão no coletor, né? Ou a pressão positiva e negativa, tá? No coletor de admissão. E aí, o que acontece? Esses dois cálculos, temperatura e pressão, cruzados com uma tabelinha lá determinada dentro do módulo, mais o sinal de rotação do motor, mais aquela relação AF, air fuel, ar combustível, estão lembrados? Se for gasolina, está perto de 13 por 1. Se for álcool, está perto de 9 por 1. Você tem o quê? Pessoal, já é a resposta, ó. Se for gasolina, 13 partes de ar, vamos calcular, vamos colocar uma de gasolina. Se for álcool, 9 partes de ar, opa, uma de álcool. Beleza. Você já tem um mapeamento inicial. Já funciona, já queima essa mistura e o motor tem aceleração. Então, realmente, isso é possível, tá? Fala um pouquinho dos pinos do sensor, para entenderem como que funciona esse 2 em 1. Então veja aí, ó, uma foto do sensor combinado, né, o sensor, nesse caso, chamado de densidade. 4 pinos. Pinos na ordem, né, ó. 1, 2, 3, 4. Molezinha? Beleza, molezinha. Quem é quem agora? Então vamos lá. O pino 1 é aterramento. Tá ligado no módulo da injeção Delphi da Meriva? M45. Então, pessoal, o pino 1 é aterramento. Pera aí, Scopino. Você só marcou aterramento, não marcou de quem que ele é. Porque esse pino 1 é a única coisa comum que tem entre o sensor MAP e o temperatura do ar. Além da carcaça, é claro. Porque o aterramento de ambos estão interligados no pino 1. Quem comanda o pino 1? O próprio módulo pelo M45. E o pino 2, o que ele é? Temperatura do ar admitido. Está ligado no M43. Então, pessoal, se você pegar um multímetro em ohms, resistência, colocar uma ponta no pino 1, outra ponta no pino 2, eu vou ter uma resistência referente à temperatura do ar admitido. Se eu for lá aí acender um isqueiro perto, não vou colocar fogo na peça, né, mas perto,
vou aquecer o ar perto do sensor. Aumente a temperatura. O que acontece com a resistência? Se aumenta, ela cai. Entenderam? Não é NTC? Legal. Então dá até para testar isso na bancada, tá? Então o pino 2 é o próprio sinal do sensor. Vai ligado no M43. Então, temperatura do ar, tem positivo, é o mesmo fio, pessoal. O pino 2 é o que o módulo manda 5 volts e com controle de tensão sabe para quanto que cai. E o pino 3? O pino 3 é só a alimentação positiva do sensor MAP. Então tá aí, ó, o pino 3, positivo 5 volts, ligado ao M63, 5 volts do sensor MAP. E o 4 é só a resposta do MAP, vai ligado no M26. Então nós temos aí, pessoal, os 4 pinos do sistema. Quem vai ligado aonde? E como que funciona? Separadamente, temperatura do ar, MAP. Ele só tem uma coisa em comum. Duas, vai. A carcaça e o terminal 1, que é aterramento para ambos. Legal? Bom, a aula não podia deixar de ter, claro, né, os valores, né, dos dois sensores. Então vamos lá. Sensor MAP. Em volts é a resposta. E do lado, né, vamos falar em pressão ou depressão em milibar. Então, com 100 milibar de depressão, teremos uma resposta do sensor em torno de meio volt. Com 200 milibar, 0,8 volts. 300 milibar, 1,3 volts. E 500 milibar, cerca de 2 volts. Quanto fica mais ou menos a marcha lenta do motor? Entre 300 e pouco. Então, em marcha lenta, se você medir em volts, a resposta do sensor MAP vai estar na casa aí de 1,3 volts. Aproximadamente, claro, tá? E outra, pessoal, o sensor MAP também mede a pressão atmosférica, hein? Nunca se esqueçam disso. Quando se liga a chave e vai dando a partida, é o tempo que o MAP já foi alimentado e o módulo já captou o valor dele. Ou seja, ele está medindo depressão? Não, né? Ligou a chave e vai dar partida. O que ele está medindo? Pressão atmosférica. Que é maior no litoral, que é menor nos topos das montanhas, lá no vulcão, né? É menor, tá? Então, é maior a nível do mar, na praia, por exemplo. E isso dá alteração também nas medidas, tá? Na resposta do sistema. Legal? E os outros valores agora, então? Valores do sensor de temperatura do ar admitido em graus Celsius e a resposta em volts, tá? Naquele pino 2 mesmo que manda os 5 volts, é o mesmo pino da resposta. 25 graus, 3 volts, 28, 2,8, 30 graus, 2,7, 35, 2 volts. Pessoal, observa, ó, começou com 25 graus, ó, vai aumentando a temperatura. Olha a tensão de resposta, ó, 25 era 3 volts. 35 graus caiu para 2 volts. Por quê? Ela é inversamente proporcional. Coeficiente negativo de temperatura. Aumenta a temperatura, cai a resistência e cai a tensão. Aumenta a temperatura, hein? Cai os outros dois. Diminui a temperatura, aumenta a resistência, aumenta a tensão. Eles são inversamente proporcionais, tá? Mais uma dica da nossa aula sobre sensores aqui. O sinal de densidade do ar admitido é muito sensível a pequenas entradas de ar. Então, qualquer ar, né, que entre ali sem ser chamado vai dar problema. Então, falsa entrada de ar dá problema no sensor, no sinal do sensor, tá?
Vou até comentar com vocês rapidinho, ó. Rapidinho, ó. Hoje tive um problema assim. Hoje, na experiência do dia a dia. Um veículo para passar na inspeção. Depois de tudo feito, limpeza de bico, velas, descarbonizamos, trocamos reparos, jogo de anéis O-rings, limpamos corpo e borboleta. Funcionou, motor redondo. 10. Fomos conferir os gases, alto o índice de CO, o monóxido de carbono. Bom, resumindo, sabe onde que era o defeito? Não era falsa entrada de ar no coletor, nas mangueirinhas, no corpo de borboleta, nada. Servofreio era o defeito do carro. E andando com o carro nem se percebia tanto o defeito do servofreio. Pequena diferença, mas o servofreio entra, né, ar por ele quando ele está furado e altera o funcionamento do motor, altera o MAP e altera as emissões, tá? Então, ó, é muito sensível a pequenas entradas de ar, em má variação de válvulas e também em montagem correta da correia sincronizadora. Portanto, em alterações no sinal do sensor MAP, verifique essas falhas. Legal?